Teu cérebro compara tudo com a referência mais próxima dele. Se a sua referência financeira é quem ganha 5 mil reais, e esse é o normal pra você, quando você vê a pessoa que ganha 40, 50, 60 ou 70 mil reais por mês, isso vai te assustar, vai parecer algo fora da curva. Só que na verdade não é. Esse é só o lugar onde tua mente está ancorada. Ou até pior, imagina quando você olha pro relacionamento do seu primo, do seu tio, ou até mesmo dos seus pais, e vê um comportamento de traição, de falta de respeito, e acha que esse é o normal dos relacionamentos, e todo relacionamento saudável deve ter isso. Eu te pergunto, esse é o normal? Não. Esse é só o lugar onde sua mente fica ancorada. Ou então tenta lembrar daquele vídeo que você vê na internet de uma criança passando fome por não ter o que comer. Nessas horas você percebe o quanto que você é abençoado e não sabia. Por ter um café da manhã pela manhã, ou por ter um ventilador meia boca para ligar à noite. Ninguém tá falando sobre isso. Milhões de pessoas vivem sendo escravizadas a vida inteira por não saber como a ancoragem funciona ou ao mesmo saber que ela existe e que ela pode afetar a tua vida. Só que hoje eu vim te acordar desse coma coletivo, te ensinar a usar a ancoragem para prosperar todas as áreas da tua vida. Há uns dias atrás eu tava andando de moto e aconteceu um pequeno acidente. Nesse dia eu tava andando de moto sozinho, eu tava descalço. Sabe que quando você para no sinaleiro, você não quer colocar o pé no chão? Pronto, eu também tenho essas viagenzinhas às vezes. O que aconteceu dessa vez? Nessa minha ideia de não colocar o pé no chão, tem uma parte em específico que eu paro a moto, que é do lado de uma mureta de concreto. E ao invés de colocar o pé no chão, lógico, eu fui me divertir um pouco e colocar o pé na mureta de concreto. Nesse dia específico, eu tava descalço. E quando eu fui colocar o pé, eu acabei olhando pro lado, ao invés de olhar pra onde eu ia colocar o pé. Eu errei o cálculo. E os 3 dedos do meu pé, assim, os últimos, sabe? Bateu na mureta de concreto que estava quebrado. A mureta estava quebrada, não meu pé. A mureta estava quebrada e eu errei o cálculo. E esses 3 últimos dedos do pé bateu na mureta. Cara, a dor que eu senti aqui foi tão desproporcional. A dor foi tão forte que eu comecei a comparar. Pô, se uma batidinha dessa aqui foi um pequeno acidente, nem foi uma batida, foi só um tropeço mesmo na parede de concreto. Cara, foi 5 minutos seguidos doendo pra cacete. E eu comecei a perceber, pô, se essa pequena batidinha que eu fiz me rendeu 5 minutos de dor indescritível, meu dedo até ficou sangrando e tal, eu fiquei imaginando, um acidente de moto deve ser pica, viu? Na moral, deve ser uma dor insuportável, velho. Imagina se eu tomasse um acidente, minha perna fosse prendida entre a moto e o concreto, se eu batesse meu ombro no concreto ao invés de dos meus dedos, se eu batesse meu peito, minha cabeça, sei lá, qualquer coisa. Imagina a dor que eu ia sentir. E o que aconteceu? Daí em diante, eu segui o restante do meu caminho, pilotando com uma moderação que eu nunca tive na minha vida. Eu juro pra você, eu cheguei em casa, eu fui daquele ponto até em casa, eu acho que uns 30 km por hora. Eu senti uma amostra da dor de um acidente real, que minha mente ficou ancorada naquela dor que eu senti lá nos meus 3 dias. E aí o resultado é que eu pilotei com muito mais moderação. Já outro dia, como eu tenho um clube de empresários, eu fui fazer um encontro na casa de um dos empresários, um dos membros do clube mais fortes que tem. O cara tem muito dinheiro, tem muita grana, ele tem uma realidade diferente das demais pessoas que estão no grupo. O que aconteceu? Quando eu acessei a casa desse cara, quando eu entrei naquela casa, no condomínio fechado, onde todo mundo vivia nessa realidade, onde o vizinho tinha um carro mais forte do que o dele, que já era um carro potente pra cacete, eu acessei aquele ambiente, aquela realidade de rico. E aquilo ali me fez pensar. Quando eu saí daquele encontro, o jeito que eu olho pra minha vida mudou bastante. Enquanto eu voltava pra casa, eu já tava imaginando. Eu já deveria estar fazendo, no mínimo, uns 50 mil por mês. Já deveria. Não é que eu vou fazer, eu já deveria estar nesse ponto. Eu saí pensando, porra, eu preciso acelerar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso vender mais. Pensei, o que eu tô fazendo nessa vida pra não ter essa mesma casa, pra não ter esse mesmo carro ainda? Depois que acessei esse ambiente, eu fiquei com sede, sabe? Eu fiquei com uma ânsia, eu fiquei me tremendo pra poder acessar mais e mais, e vender mais, e trabalhar mais, e conquistar mais e fazer tudo em dobro, sabe? Aquilo ali me mudou completamente. Você deve estar se perguntando agora, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O meu pé machucado com a casa de um milionário que eu fui. Acontece que tudo isso é ancoragem. A minha vida em 2 cenários foi atingida pelo conceito de ancoragem de 2 formas diferentes. No primeiro cenário, eu bati meu pé numa mureta de concreto. E por mais que fosse fraca a batida, doeu pra caramba. Isso me fez pensar, colocar em proporção e comparar. E já no segundo cenário, a ancoragem me atingiu de outra forma, mas com o mesmo princípio. Quando eu acessei uma realidade que é muito distante da minha, o meu cérebro deixou uma âncora lá naquele lugar. E a partir daquele dia eu sabia qual carro eu queria ter, qual o tamanho da casa que eu queria ter, qual a vida que eu queria ter e onde que eu queria chegar. Meu cérebro deixa uma âncora em cada lugar e experiência que eu vivo. E essa âncora pode servir para destruir minha vida, para parar ela ou para me fazer crescer mais ainda. Só para você que não entendeu ainda, o seu cérebro ele deixa uma âncora em todos os lugares, pessoas e experiências que você vive. Seja elas boas ou ruins. Deixa eu te contar um negócio. A maioria das experiências ruins você deixa uma âncora e você não sabe ainda. Você deixa uma âncora e para você aquilo vira o seu normal. As suas experiências, as pessoas que você conhece, os lugares que você acessa, cria o seu normal. Definem a altura da tua régua. Eu, pra ser sincero,
Eu acho que eu já deveria ter feito no mínimo 100 mil no mês. Eu fiz? Não. Mas essa é a minha âncora. E essa é uma âncora positiva. Você entendeu a diferença? Uma âncora, ela pode destruir tua vida e pode deixar você rico. Se você cresceu dentro de um ambiente em que os seus pais, eles contam até o valor da energia, cada centavo do preço no mercado, que eles ficam olhando para o preço da gasolina todos os dias, você vai viver dessa mesma forma porque o seu cérebro deixou uma âncora nesse comportamento. Esse é um comportamento de pobreza, cara. A gente do Brasil está acostumado a viver dessa forma, só que na verdade esse não é o normal. Se você acessar a realidade lá dos Estados Unidos, se você acessar a realidade de outro país, você vai ver que o que a gente está vivendo aqui no Brasil não é o normal. Uma família média brasileira ficar vidrada e neurótica por conta do preço de mercado, de gasolina, é uma família doente mental. E acaba que você absorve esse comportamento que você deixou uma âncora nesse comportamento. Depois que eu deixei esse tipo de comportamento de pobreza de lado, parei, quando eu mudei minha âncora de lugar e passei a deixar minha âncora naquele estilo de vida do cara lá da mansão, pronto, quando eu acessei esse tipo de ambiente de pessoas prósperas de verdade, eu deixei minha âncora lá, porque agora eu sei quem eu devo copiar os comportamentos, quem eu devo copiar a forma como eu olho para os preços no mercado, para o preço da gasolina, a forma como eu olho para os preços muda completamente. Faz tempo que eu olhei para uma conta de energia, faz tempo que eu olhei para uma conta no mercado. Cara, esquece esse negócio, para de olhar para número pequeno. Isso é viver na miséria e você nem percebe. Porque quando eu falo que a ancoragem deixa pessoas pobres pro resto da vida e deixam elas ser escravizadas por isso, é esse tipo de comportamento que eu tô falando. Comportamento que ninguém percebe, é um negócio invisível ali, mas você vai copiando, e a sua mente ela fica estagnada nesse estilo de vida. Cuidado com as pessoas que você diz ser sua referência, cuidado com os lugares que você diz querer alcançar, cuidado com as repreensões que você fala. Você imagina, eu tenho certeza que alguém já repreendeu pagar um IPVA de 5 mil reais. Eu não repreendo esse tipo de coisa. Na verdade, eu peço a Deus esse tipo de coisa. Às vezes, em minhas orações, eu peço, Pai, me permite um dia pagar uma conta de energia de 5 mil reais só para minha casa. Porque se eu tô pagando uma conta de 5 mil reais e eu tenho capacidade para pagar ela, quer dizer que minha casa deve ter no mínimo uns 10 ar-condicionados, deve ter banheira quente, piscina quente, essas porra tudo, sabe? Eu peço a Deus capacidade para tancar mais problemas, ao invés de pedir para Deus repreender uma conta de energia alta. Você já pensou nesse tipo de comportamento? Às vezes, pagar uma conta de energia mais alta é o primeiro passo para a tua prosperidade e você fica com essa balela de querer olhar para o preço e cada centavo de energia que aumenta por mês. Cara, sai dessa, velho. Vive uma vida próspera, começa a abençoar a tua família, abençoa a tua casa. Rapaziada, não consegui finalizar o vídeo no dia de ontem, tá? Foi correria demais, acabei tendo que finalizar, mas eu tô em outra frequência agora, tomei um banhozinho, tô gelado. Ou seja, vou finalizar esse vídeo numa frequência de conteúdo muito melhor para você ficar ligado. Resumindo para vocês, a ancoragem, ela começa a ser perigosa quando você passa a acreditar que a situação atual em que você está, que alguma experiência específica que você viveu, que alguma pessoa com um caráter mal feito que você conheceu, é o padrão normal. Quando você começa a acreditar nessa média, aí mora o perigo. A partir do momento que você acredita, você solta uma âncora nesse lugar, nessa experiência ou nessa pessoa. E isso acaba com a tua vida. Se alguém cresce numa casa rodeado de amigos que só ganham 2, 3 mil reais, ninguém fala de investimento, dinheiro não é um assunto recorrente, todas as pessoas têm medo de ficar pobre ao seu redor, todo mundo gasta tudo que tem e não sobra nada nunca. Esse é um comportamento que, se você passar a acreditar nele, você vai soltar sua âncora. Ou melhor, sabe aquele bairro ferrado que você vive? Um bairro onde não tem uma rua bem estruturada, uma rua calçada, cheio de buracos. Chega no final de semana, você tem som alto em todas as esquinas, tem pessoas mal intencionadas em todos os lugares. Você vive tanto dentro desse ambiente que você vai começando a acreditar que esse é o seu normal, que essa é a sua média. E ali você solta a sua âncora. E o perigo da ancoragem tá ali. Em relacionamentos, você cresceu vendo brigas constantes, vendo falta de respeito, traição, e você passa a acreditar que isso é verdade. E quando você começa a acreditar, você ancora os seus relacionamentos ali. Não acredite nessas mentiras, cara. A sua vida não é essa média das pessoas. Se você é uma pessoa que sempre foi desvalorizada, tem uma autoestima baixa, nunca recebeu um elogio na vida, sempre foi criticada e apontada, não acredite nessa mentira, cara. Isso não é a sua média. Isso não é o padrão que você deve acreditar, porque se você acreditar nisso, você vai soltar uma âncora nesse lugar. Se o corpo tá muito fadigado, ele sente muito cansaço, você não consegue mais correr, se você fala pra você mesmo
mesmo, que treinar não é mais pra você, não acredite nessa mentira, cara. Esse não é o padrão. Se você vive rodeado de pessoas que só vivem falando de política, criticando uns aos outros, falando coisas rasas que não tem importância nenhuma, pessoas que são arrogantes, algumas com falta de educação, cara, não comece a acreditar que isso é o padrão. Isso não é verdade, isso não é o normal. Não acredite nessa realidade, isso não é o normal. Não deixe a sua âncora cair nesse lugar, nessas pessoas. E eu nem preciso perguntar pra você o que uma âncora faz. A partir do momento que você solta ela, vai afundar, vai pegar no chão e vai parar você onde você tá. Mesmo que você tente ir pra frente, pros lados, pro outro, você não vai conseguir, porque você já soltou uma âncora naquele lugar, naquela experiência, naquelas pessoas, naquela situação. Você entendeu o que eu tô falando? Uma ancoragem, por si só, ela não é ruim nem boa. Porém, o problema dela é que ela é automática. Ninguém escolhe onde e quando o seu cérebro vai ancorar, ele faz isso de forma automática. Basta você acessar muito um lugar, basta você viver muito uma experiência, que você vai começar a ancorar de forma automática e você nem percebe. E aí mora o perigo. Então, a partir de agora, como é que você pode usar a ancoragem para prosperar a sua vida? É simples, fure a sua bolha e vai viver experiências positivas, vai conhecer pessoas diferentes, pessoas prósperas, pessoas felizes, pessoas com um estilo de vida que você sempre quis ter. Fure a sua bolha, vá procurar ter um relacionamento e conhecer ter um relacionamento que tem respeito, que tem honra, que tem compromisso, que tem fidelidade. Se a sua casa sempre teve essa energia de pobreza e de miséria, fure a sua bolha, passe a frequentar lugares e ambientes com prosperidade. Quando você começar a viver isso tudo novo, você vai ressignificar o conceito de âncora, porque quando você escolhe ancorar em lugares bons, sua vida vai pra frente. A âncora, quando você solta pra baixo, ela vai prender no chão e te parar. Mas a âncora, se você pegar o ganchinho dela e jogar pra cima, ela vai fixar em um lugar mais alto e você vai ter base pra subir. Então, pra finalizar o vídeo, passe a frequentar melhores lugares, passe a conhecer pessoas melhores, passe a ter melhores experiências, porque dessa forma você vai ter comparações boas, porque dessa forma você vai começar a ancorar sua mente em lugares mais altos, e assim você vai crescer de uma forma exponencial. Meu nome é Samuel Freire, esse foi o vídeo sobre ancoragem, eu te vejo no próximo vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, se você gostou do meu pãozinho que eu preparei lá, você viu? Deixa o teu like aqui, deixa o teu curtida pra eu saber que você tá gostando desses conteúdos. Eu vou deixar um outro vídeo aqui pra você assistir sobre livros, combinado? Eu te vejo lá no outro vídeo, deixa o teu comentário aqui também sobre o que você tá achando desse vídeo aqui, deixa o teu comentário e me responde uma pergunta: onde que você tá deixando as suas âncoras ultimamente? Tamo junto, até lá.